Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação de texto, mais uma videoaula. Vamos começar com a nossa acolhida e essa semana sempre com uma oração, tá certo? Semana passada foi poesia, nesta semana a gente vem com uma oração, né? Luz pela oração, tá bom? Então vamos lá, se prepare, pegue sua agenda, seu módulo 2, para que a gente possa dar início, né, à nossa videoaula, mas antes, claro, fazendo a nossa acolhida, tá bom? Olha aí. Senhor, entrego a Ti hoje todas as minhas esperanças e sonhos. Se há algo que anseio que não faz parte da minha vida, peço que retires o desejo para que aquilo que deve estar na minha vida seja liberado. Reconheço como é perigoso transformar os meus sonhos em ídolos, tentar forçar a minha vida a ser aquilo que idealizei. Submeto a Ti, Senhor, tudo o que desejo e declaro hoje que desejo mais a Ti. Quero que os desejos do meu coração estejam alinhados com os desejos do seu coração, Senhor. Embora seja difícil abrir mão dos anseios e sonhos que tenho para a minha vida, coloco tudo aos teus pés. Sei que se eu morrer para eles, tu os enterrarás para sempre e os ressuscitarás. Aceito tua decisão e me submeto totalmente a ela. Guia-me, Senhor, no teu caminho. Não quero falar das visões do meu próprio coração. Tu disseste que a vida seria mais fácil, tu prometeste que estarias comigo. Agora, dou cada passo com a luz da tua presença me dirigindo e me guiando. Amém. Então, esta é a nossa oração, né, que dá início à nossa videoaula de hoje, certo? Vamos para a indicação da nossa agenda, correção da atividade no módulo 2, páginas 52 a 55. Em seguida, a gente vem com algumas orientações relacionadas à sílaba, encontro vocálico, consonantal e a resolução de atividade da página 56 a 58, tá bom? Então, vamos aí. Módulo 2, página 52, leitura 2. Você já notou que em diversos momentos precisamos seguir regras? Elas estão presentes em nosso cotidiano de diferentes maneiras e auxiliam no desenvolvimento de algumas tarefas, como na execução de uma brincadeira. Por que é importante seguir as regras durante um jogo ou uma brincadeira? Aí você vai responder. É importante seguir as regras para que o jogo ou a brincadeira dê certo, para que todos os jogadores participem e para que seja possível concluir em alguns casos, né, com o jogador ou uma equipe vencedora. É importante, pessoal, que essas anotações elas estejam no caderno, tá certo? Eu recebi várias perguntas no meu privado, né? Se poderia ser no próprio módulo. E eu conversei com vocês, né, gentilmente, sobre essa importância da organização, do espaço que não fica legal para responder no próprio módulo, e eu espero que vocês tenham entendido. Teve ano que estava sem caderno, aí veio uma outra alternativa, né? Bota lá no final da matéria, abre uma nova matéria para português, né? Eu espero que vocês tenham encontrado a melhor forma, tá bom? Aí nós temos aí o jogo da onça, a regra do jogo, primeiro, preparação do jogo. Coloque as peças conforme o desenho ao lado. Use 2 tipos de peças, uma representando a onça e 14 peças para os cachorros, tá certo? Aí, assim, a gente não queria que fosse pedras ou tampinhas de garrafa, qualquer outro objeto, né, que supra a necessidade, certo? Vocês podem fazer isso, né? Cuidado com essas pedras, galera, que eu quis dizer, e com essas tampinhas de garrafa, né, para não causar nada, nenhum acidente se tiver um irmão menor, tá bom? Aí você vai fazer, né, o objetivo do jogo o jogador com a onça deve capturar 5 cachorros, o jogador com o cachorro deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro. O jogador com os cachorros não pode capturar a onça, deve apenas imobilizá-la. Aí, o jogador com a onça inicia a partida movendo sua peça para qualquer casa adjacente. Adjacente quer dizer o quê? Ao lado, vizinho, né? Que esteja vazia. Em seguida, o jogador com os cachorros deve mover uma das peças também para uma casa adjacente que esteja vazia, certo? As peças podem se mover em qualquer direção. A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca, parte triangular do tabuleiro. Caso isso aconteça, ela será encurralada pelos cachorros. A onça captura um cachorro quando salta sobre ele para uma casa vazia, como no jogo de damas. A captura pode acontecer em qualquer sentido. O jogador pode fazer mais de uma captura, se for possível, também como no jogo de damas. Os jogadores alternam as jogadas até um dos dois vencer a partida. É importante ter lido, ter entendido pausadamente, né, com bastante atenção. Aí o vencedor da partida, o jogador com a onça, quando consegue capturar 5 cachorros, o jogador com os cachorros, quando consegue mobilizar a onça. Uma
Maurício Lima, Barreto, Antônio, Regras do Jogo, O Jogo da Onça e Outras Brincadeiras, Indígena, São Paulo, Panda Books, 2005, página 56. Vamos lá. Você conhecia o jogo apresentado e suas regras? Né? Aí, caso você conheça, você diga sim, quem ensinou, onde jogou, onde viu, coloca essas informações, tá bom? Ao observar a imagem que acompanha o texto da página 52, você conseguiu identificar facilmente qual era o jogo? Aí você vai dizer com sinceridade a sua resposta. É possível explicar o modo de jogar esse jogo sem comentar suas regras? Justifique? Não. Né? Pois é necessário dar instruções aos jogadores, para que eles saibam como o jogo deve ser desenvolvido, para que um dos competidores seja o campeão, porque se não tiver as regras, a gente não tem como chegar ao resultado final. Quais são seus jogos favoritos, preferidos, né? Compartilhe com os colegas quais são as regras para jogar um deles, né? Você, sem preguiça, pensa em um, coloca, tá certo? Anota aí bem bonitinho. Quando você convida um colega para jogar um jogo que ele não conhece, o que você costuma fazer antes de iniciar a brincadeira? Você vai explicar as regras, né, que devem ser seguidas para o desenvolvimento da brincadeira. Se você não explicar, não tem como a pessoa saber. Aí nós vamos para a interpretação escrita. Qual o objetivo desse jogo? Parou para pensar? Você vai dizer: o objetivo do jogo é que o jogador com a onça capture 5 cachorros, né? Tem lá. Ou que o jogador com os cachorros consiga cercar a onça de modo que ela não possa se mover no tabuleiro. Qual jogo tem instruções semelhantes às que foram lidas? Como é possível chegar a essa conclusão? O jogo de damas, certo? Foi possível chegar a essa conclusão porque no texto há trecho citando o nome do jogo. Qual é a relação entre a imagem e o texto apresentado? A imagem foi inserida para complementar e auxiliar a compreensão do texto. Além disso, ela ajuda o leitor a identificar qual é o jogo antes de ler o texto. Conforme a leitura do texto, contorne a informação correta. Você vai contornar no seu próprio módulo. O número de participantes do jogo pode variar entre 2 e 5 jogadores. Para brincar com o jogo, é preciso 3 participantes. Então, você vai contornar a resposta correta. 2 é o número de participantes para o jogo. É possível brincar com o jogo com apenas um participante. Então, a gente vai contornar o quadradinho amarelo, tá certo? Contorna aí de lápis. O que o triângulo do tabuleiro da imagem da página 52 representa? Ele representa a toca da onça, né? É importante que você tenha percebido isso também, tá certo? Aí nós vamos ir para a página 54. O que acontece quando a onça entra nesse triângulo? Ela pode ser encurralada pelo cachorro e o jogador com a onça pode perder o jogo, né? O texto foi organizado em 5 etapas. Escreva quais são elas e descreva o objetivo de cada uma. Primeiro, a preparação do jogo, na introdução de como o jogo deve ser organizado antes de começar a brincadeira. 2, o número de jogadores, a quantidade de jogadores permitida para o jogo. 3, o objetivo do jogo, a finalidade do jogo para cada jogador. 4, tá certo? Movimentação, como o jogo deve ser desenvolvido por meio da movimentação das peças. E 5, o vencedor da partida, como um dos jogadores conseguirá ser campeão. Então, tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta etapa, tá bom? Além dessas, há regras de jogos que apresentam outras etapas. Quais são elas? A faixa etária dos participantes, né? O material a ser utilizado, tá bom? Por que é importante que as etapas da regra de um jogo sigam uma ordem específica? Porque sem uma ordem, né, não é possível realizar o jogo. É preciso seguir as etapas para desenvolver de forma correta o jogo, tá bom? Assinale quais habilidades podem ser desenvolvidas com esse jogo. Aí pode ser raciocínio lógico, agilidade, equilíbrio, atenção e concentração. Ele pede quais habilidades? São mais de uma. Então, nós vamos ter raciocínio lógico, atenção e concentração. Esses 2 itens marcam a resposta, né, correta. Qual é o objetivo do texto lido? Orientar, tá certo? Ensinar o leitor como desenvolver o jogo. Prestando bastante atenção, né, o leitor vai chegar à análise de como participar, como executar o jogo. Releia o trecho a seguir. Coloque as peças conforme o desenho ao lado. Use 2 tipos de peça, uma representando a onça e 14 para os cachorros. Qual é o modo verbal das palavras em destaque? Modo imperativo. Essas formas verbais indicam orientação, ordem.
Além das regras de jogo, em que outros textos elas costumam ser utilizadas com essa mesma finalidade? Né? Assinale a alternativa correta. Aí você vai dizer, né, receitas culinárias e manuais de montagem, certo? Como ele pede aí as alternativas corretas, mais de uma. Então, a gente tem receitas culinárias e manual de montagem, certo? Então, pessoal, regra de jogo, né, é um exemplo de texto instrucional, organizado em etapas que orienta como desenvolver uma brincadeira ou um jogo. Esse gênero tem linguagem simples e objetiva para auxiliar o leitor na compreensão de cada etapa. Geralmente apresenta alguns elementos característicos, como o número de participante, objetivo, modo de jogar e como vencer. Além disso, são empregados verbos no imperativo para designar ações que deverão ser desenvolvidas, tá bom? Aí nós temos aí a atividade, né, que vai ser da aula seguinte. Começa na página 56 do módulo 2. A gente vai só recapitular, né, que damos o nome de sílaba ao conjunto de fonemas, de sons pronunciados numa só emissão de voz. Essa explicação, pessoal, é para ajudá-los na resolução dessa atividade indicada na agenda, tá bom? De acordo com o número de sílabas, nós vamos classificá-las. Se só tem uma sílaba, a gente vai chamar de monossílaba, né? Bem, sol, a, céu. Se tem duas de sílaba, caixa, livro, dado, bola. Três, trissílaba, caderno, caneta. Né? E palavras com 4 ou mais sílabas, polissílaba, gafanhoto, hipopótamo, tá certo? Aí nós temos o encontro vocálico, né? Que na língua portuguesa há 3 espécies de encontro vocálico: o ditongo, o tritongo e o hiato. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, que podem ser crescentes ou decrescentes. Os crescentes é quando vem a semivogal mais uma vogal, tá certo? Aí tem um exemplo. E os decrescentes, quando é uma vogal mais semivogal. Né? Orais, quando a vogal é oral, rei. São, né, bem expressos. Quando você pronuncia, você já identifica. Aí nós temos o tritongo, mais raro que o ditongo e hiato. É o encontro de semivogal mais semivogal. Né? Eles podem ser oral, né, o paraguai, ou nasal, saguão. Você percebe que é um som nasalizado, saguão, diferente de paraguai. Né? E o hiato é o encontro imediato de 2 vogais, né? Cada uma delas pertencendo a uma sílaba diferente. Aí, saúde, eles estão separados, tá certo? Coroa, oceano, tá bom? E nós temos também os encontros consonantais, que podem ser perfeitos, quando fonemas consonantais pertencem a uma única sílaba. Né? Livro, ó, tá aí junto, flores. Os imperfeitos, né? Quando eles pertencem a sílabas diferentes, ó, quarto, árvore. E os dígrafos é o encontro de 2 letras, sejam consoantes, sejam vogais, que representam um único fonema. Né? Aí nós temos o dígrafo vocálico e o dígrafo consonantal, né? Quando o M e o N aparecem no final da sílaba. E quando 2 letras representam um único fonema consonantal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dúvida, dá uma lida aí no módulo, ele também traz algumas observações, tá certo? E até a nossa próxima videoaula. Um abraço carinhoso.